A manhã em que tudo começou tinha um brilho sereno, quase enganador. O sol se filtrava pelas nuvens de Hampshire, lançando uma luz dourada sobre os campos úmidos e o antigo casarão de pedra conhecido como Ravenscroft Hall. A mansão parecia vibrar em expectativa. Criados apressados, jardineiros aparando os últimos galhos e músicos testando notas dispersas que se perdiam na brisa. De longe, nada indicava que aquele seria o cenário de uma tragédia. Pelo contrário, o local parecia suspenso entre a elegância e a celebração. Mas, como Poirot sempre dizia, é precisamente quando tudo parece em perfeita harmonia que a dissonância mais terrível costuma se revelar. O detetive belga havia sido convidado por cortesia, um gesto social, não profissional. A anfitriã, Isabella Harland, filha de um almirante reformado e noiva de Victor Dane, herdeiro de uma tradicional família têxtil, acreditava que a presença de Poirot traria prestígio ao evento. Ele aceitou o convite, intrigado mais pela atmosfera aristocrática do que pelo casamento em si. Eu o acompanhei, como sempre, sem imaginar que aquele fim de semana acabaria registrado como um dos casos mais sombrios de sua carreira. Chegamos na sexta-feira à tarde. O casarão, rodeado por jardins imensos e fontes ornamentadas, exalava uma opulência quase teatral. Isabella, a noiva, nos recebeu com gentileza nervosa, o sorriso firme, mas os olhos inquietos. Havia nela algo que escapava à leveza que o momento pedia. Poirot percebeu imediatamente. «Elle a le cœur troublé», murmurou para mim. «Ela tem o coração perturbado». Não era incomum que nervos antecedessem um casamento, mas em Isabella havia uma tensão distinta, como se o evento fosse uma obrigação a ser cumprida, não uma celebração desejada. Victor, o noivo, era o oposto. Jovial, falante e visivelmente ansioso para agradar a todos. Parecia acreditar que a união resolveria não apenas sua vida sentimental, mas também os negócios da família, que enfrentavam rumores de dívidas e transações questionáveis. O pai dele, falecido há pouco, deixara o império em declínio e a mãe, Margaret Dane, assumira o controle com pulso firme. Era uma mulher de aparência impecável, voz baixa e olhar que media todos ao redor, como se catalogasse intenções. Quando foi apresentada a Poirot, sorriu com cortesia fria. «Espero que o senhor aproveite o casamento, monsieur. Gosto de coisas que terminam como devem». Naquela frase havia mais ameaça do que bênção. Durante o jantar de ensaio, o ambiente oscilou entre formalidade e disfarces. A família Dane tentava demonstrar harmonia. Isabella sorria de forma calculada, e entre brindes e risos ensaiados havia olhares trocados que diziam mais do que as palavras. Um homem chamou a atenção de Poirot. Richard Bailey, convidado discreto, mas atento, que parecia observar Isabella com intensidade silenciosa. Aparentemente, fora um antigo amigo. Talvez algo mais. Quando seus olhares se cruzaram, o ar pareceu esfriar por um instante. Poirot não comentou, mas seus olhos brilharam com aquele tipo de interesse que sempre antecedia uma descoberta. Na manhã seguinte, o casamento se preparava para acontecer nos jardins. O céu, limpo e cintilante, contrastava com o humor contido dentro da casa. Criados corriam pelos corredores e o som dos sinos distantes parecia marcar a contagem regressiva para algo inevitável. Isabella foi vista no salão principal, vestida de marfim, tão serena quanto uma estátua. Apenas Poirot notou a rigidez de seus gestos e a falta de brilho no olhar. Ela não sorri com o coração, Hastings.
disse-me em tom baixo. Quando o amor está presente, o rosto se ilumina. Aqui há apenas sombra. O casamento transcorreu como esperado, pelo menos na superfície. Palavras foram ditas, votos trocados e aplausos encheram o ar quando os noivos se beijaram sob o arco florido. Nada parecia fora do lugar. Ainda assim, enquanto os convidados celebravam, Poirot mantinha os olhos nos detalhes. O tremor da taça nas mãos de Isabella, o olhar insistente de Richard Valley entre a multidão e a expressão vazia de Margaret Dane, que não aplaudia nem sorria. O banquete começou ao entardecer. O salão principal de Ravenscroft foi transformado em uma vitrine de luxo, flores brancas em vasos dourados, cristais reluzindo sob os candelabros e uma orquestra tocando valsas leves. As taças tilintavam em brindes contínuos. Isabella, porém, parecia cada vez mais distante. Quando levantou-se para agradecer aos convidados, a voz lhe falhou brevemente. Ainda assim, ela ergueu a taça e disse com firmeza: que o amor, mesmo quando posto à prova, vença o medo. Foi a última frase que pronunciou. A taça escorregou de suas mãos, partindo-se no chão. Isabella cambaleou, os olhos vidrados, e caiu sem som algum. O silêncio que se seguiu foi quase irreal. Em segundos, o salão se transformou em caos. Gritos, cadeiras arrastadas, ordens desesperadas. Victor se ajoelhou ao lado da noiva, enquanto criados corriam em busca de ajuda. Poirot permaneceu imóvel, observando com atenção glacial. Ajoelhou-se apenas para tocar levemente o pulso da mulher. Estava frio. Envenenamento, murmurou quase para si mesmo. Mas como? Perguntei, chocado. Ah, mon ami, quando o coração se torna palco de mentiras, o veneno é sempre o último ato. A confirmação veio minutos depois, com o médico da família declarando a morte por convulsões súbitas. A taça de Isabella fora recolhida. O aroma do champanhe ainda pairava no ar, misturado ao perfume floral das decorações, doce, quase enjoativo. Poirot levantou-se devagar, observando os rostos ao redor. Victor, transtornado, Margaret, impassível, Richard, pálido como mármore. Nenhum deles parecia verdadeiramente surpreso. Ao cair da noite, Ravenscroft Hall tornou-se um mausoléu de silêncio. Os convidados foram instruídos a permanecer até nova ordem, e Poirot, agora assumindo o papel que o destino lhe havia imposto, tomou o comando da situação. Sua voz soou firme quando se dirigiu ao grupo. Mesdames et messieurs, lamentavelmente, um crime foi cometido. A justiça, como a verdade, não aceita máscaras. Nenhum de vocês deixará esta casa até que o assassino seja revelado. As palavras pairaram no ar como um decreto. Ninguém ousou contestar. Margaret ergueu uma sobrancelha, mas disse apenas: se há um culpado, Monsieur Poirot, que ele seja encontrado. Nossa família não tolera escândalos. Poirot respondeu com um leve aceno, o olhar penetrante. Ah, madame, às vezes o escândalo é apenas a verdade se libertando das amarras da conveniência. A partir daquele instante, o casamento deixou de ser lembrado como uma cerimônia de amor. Tornou-se o início de uma investigação, um jogo de aparências, mentiras e segredos de família que se entrelaçariam até o último suspiro de revelação. O que parecia uma tragédia isolada logo mostraria ser o resultado de anos de corrupção, manipulação e medo. E, como Poirot observou com amarga serenidade naquela noite, onde há um brinde ao amor, há sempre alguém disposto a beber pelo poder. Quando os relógios da mansão marcaram meia-noite, o som das badaladas ecoou pelos corredores vazios. Lá fora,
A lua se erguia sobre os campos úmidos. Lá dentro, Hercule Poirot ajeitava as mangas do paletó, olhava para o copo quebrado no chão e murmurava. É curioso, Hastings. O amor deveria unir, mas aqui foi o instrumento perfeito para matar. E assim começou o caso que ficaria conhecido como o casamento que terminou em morte. Uma investigação onde cada voto de lealdade seria posto à prova e cada palavra dita no altar se transformaria em peça de um enigma mortal. O amanhecer em Ravenscroft Hall chegou sem cor. As janelas, antes reluzentes com os reflexos do casamento, agora emolduravam um céu pálido, e o silêncio da casa denunciava o peso do que acontecera. Servos moviam-se em passos contidos, como se o som pudesse despertar fantasmas. No grande salão, onde as flores ainda perfumavam o ar, a ausência de Isabela era mais forte do que qualquer presença. Poirot, sentado à cabeceira da longa mesa de banquete, observava as taças e pratos ainda sobre a toalha de linho, como se cada objeto guardasse uma história. O copo quebrado da noiva havia sido recolhido e lacrado, mas ele olhava o espaço vazio diante da cadeira dela, como quem examina uma ferida. O inspetor local, um homem impaciente chamado Garrow, sugeria que tudo fosse tratado rapidamente. Um acidente, talvez uma reação alérgica, nada mais. Poirot não respondeu de imediato. Passou o dedo sobre a borda de um prato, observando o reflexo do lustre. Acidente, Sr. Garrow? Não. Aqui cada detalhe foi cuidadosamente montado. Esta casa é uma encenação, e como em todo bom teatro, alguém sempre sai do palco morto. Com a permissão relutante das autoridades, Poirot iniciou os interrogatórios. A cada entrevista, a fachada de perfeição da família Dane e de seus convidados começava a rachar. A primeira a ser chamada foi Margaret Dane, a mãe do noivo. Entrou altiva, o colar de pérolas cintilando sob a luz fraca. Monsieur Poirot, espero que esta formalidade seja breve. Meu filho está arrasado e nossa família não precisa de mais exposição. Ah, madame, respondeu Poirot com serenidade. A verdade raramente respeita reputações. Ela vem quando deve e sem convite. Margaret tentou manter o controle, mas o olhar atento de Poirot a fez estremecer. A senhorita Isabela parecia bem durante a manhã? Naturalmente, talvez nervosa. Era jovem, inexperiente, não estava preparada para o papel que escolheu. Ou para o que lhe foi imposto, sugeriu Poirot. Ela o fitou, surpresa. Está insinuando que ela não queria se casar? Estou apenas observando que o corpo humano raramente mente, madame. E ontem, quando sua nora ergueu a taça, seu rosto não era de alegria. Era de quem cumpre um dever. Margaret não respondeu. Apenas virou o rosto, fria como mármore. Poirot inclinou-se ligeiramente. Diga-me, madame. A senhora gostava dela? Gostar é um verbo fraco, monsieur. Eu a tolerava. A resposta bastou. Em seguida, veio Victor, o noivo. O jovem entrou trêmulo, os olhos fundos, o olhar perdido entre culpa e confusão. Eu a amava, monsieur Poirot. Não sei o que aconteceu. O amor, monsieur, respondeu o detetive, é muitas vezes o disfarce mais convincente da indiferença. A senhorita Isabela o amava? Victor hesitou. Acho que sim. Ela parecia distante ultimamente. Tinha segredos. E o senhor? Perguntou Poirot, inclinando-se para a frente. Tinha os seus? O silêncio foi resposta suficiente. Poirot continuou. A senhorita Isabela estava preocupada com algo. Falou de dinheiro, talvez? De assuntos de família?
Victor arregalou os olhos. Como sabe disso? Poirot deu um leve sorriso. Mon ami, eu observo. E notei que a senhora sua mãe mencionou discretamente durante o jantar que as aparências precisam ser mantidas. Sempre que alguém usa essa frase, há algo podre escondido por trás. O jovem baixou a cabeça. Havia documentos, Monsieur Poirot. Isabela descobriu inconsistências nas contas da empresa de minha família. Ela disse que não queria se casar sem esclarecer tudo. Mas minha mãe insistiu. Disse que um escândalo destruiria todos. Poirot ficou em silêncio por alguns segundos, observando a janela. E o senhor cedeu? Victor engoliu em seco. Eu pensei que ela estava exagerando. Ah, monsieur, as mulheres raramente exageram quando estão com medo. Exageram apenas quando amam. Quando o rapaz saiu, Poirot olhou para mim e comentou em tom baixo. Vê, Hastings, todos aqui interpretam papéis. O amor, o dever, a honra, tudo ensaiado. A verdade é a única convidada sem lugar à mesa. A investigação continuou. Um a um, os convidados revelavam contradições, detalhes omitidos, gestos nervosos. Entre eles, o nome de Richard Vale começou a aparecer com frequência. Isabela, diziam, o conhecia há anos. Alguns afirmavam que ele fora seu antigo noivo, outros que ainda a amava. Poirot o chamou para depor. Richard entrou com um ar contido, mas os olhos não mentiam. Havia neles algo entre remorso e raiva. Monsieur Vale, dizem que o senhor era próximo da senhora Isabela. Éramos amigos apenas. Apenas? Insistiu Poirot. O olhar de um homem apaixonado nunca é apenas. O senhor a observava ontem, enquanto ela subia as escadas para o altar. Isso, monsieur, não é amizade. Richard respirou fundo. Ela merecia ser feliz, e não o seria com Victor. Mas não ouse me culpar por lamentar sua morte. Se quisesse vingança, não teria esperado tanto. Poirot o estudou. Não o acuso, mas pergunto, o senhor sabia de algo sobre o casamento que ela não quis compartilhar com os outros? O homem hesitou. Ela me disse que precisava se casar, que havia algo mais em jogo do que sentimentos. Quando perguntei o que era, ela respondeu: a verdade sempre cobra seu preço, Richard, mesmo quando você tenta comprá-la com silêncio. Poirot encostou o queixo nos dedos. Interessante. Ela sabia que caminhava para o abismo e ainda assim seguiu. Um ato de coragem ou de desespero. Ao fim da tarde, Poirot recolheu-se ao escritório da mansão. Em cima da mesa, o copo de cristal lacrado e um prato dourado esperavam por análise. Ele os examinou em silêncio. O líquido já perdera o brilho, mas o aroma amendoado denunciava o uso de cianeto. O detetive fechou os olhos por um instante e murmurou: quem quer parecer inocente sempre se apressa em mostrar dor. Aqui, os que choram são os que mais têm a esconder. Quando a noite caiu, a máscara de elegância que cobria Ravenscroft Hall já estava despedaçada. O que se via sob o verniz da nobreza era uma teia de interesses, traições e segredos familiares. A morte de Isabela não era o ponto de partida, mas o resultado final de uma mentira sustentada por gerações. Poirot reuniu o pequeno grupo no salão principal. A lareira queimava lentamente e o crepitar do fogo fazia sombra sobre os rostos tensos. Meus amigos, começou ele, não se enganem. O crime que nos trouxe aqui não nasceu ontem. Foi apenas o último capítulo de uma farsa longa e bem ensaiada. O amor, o casamento, o poder, tudo não passou de uma cortina,
para esconder o que realmente movia esta família: a aparência. Ele fitou cada um deles. Mas a verdade, mes amis, tem o péssimo hábito de aparecer, mesmo quando todos a empurram para debaixo dos tapetes de veludo. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. E naquele instante, pela primeira vez desde o casamento, todos ali compreenderam que a tragédia não começara com o veneno na taça. Começara muito antes, no dia em que o orgulho e o medo decidiram substituir a verdade pela conveniência. O segundo dia da investigação amanheceu com um som distante de chuva sobre o telhado de Ravenscroft Hall. O brilho do casamento havia desaparecido por completo. Agora restava apenas o eco de passos contidos e sussurros nos corredores. Hercule Poirot, sentado diante de uma pequena mesa no salão de música, folheava os registros financeiros que o mordomo havia trazido da biblioteca. As folhas, amareladas e cheias de anotações, pertenciam à empresa da família Dane, e o que se revelava nelas era algo bem mais sombrio do que simples negócios mal geridos. «Veja, Hastings», disse Poirot com calma calculada, apontando com a ponta do lápis. «Aqui temos transferências feitas para empresas inexistentes, datadas de meses antes do casamento. E aqui, nomes repetidos, falsamente mascarados. Não é apenas ganância, é uma operação contínua de desvio.» Ele recostou-se na cadeira, pensativo. Quando o dinheiro desaparece em silêncio, o coração das famílias morais se torna corrupto. E quando a verdade ameaça emergir, o instinto é eliminar o perigo. O perigo, nesse caso, fora Isabela. As conversas do dia anterior haviam deixado claro que a noiva descobrira algo importante. A cerimônia fora usada como distração, o clímax perfeito para encobrir a manipulação financeira que sustentava o nome dos Dane. Victor, o marido enlutado, talvez fosse apenas uma peça nesse jogo. Poirot, no entanto, não acreditava em inocência por descuido. Ele pediu que o chamassem. Quando Victor entrou, trazia um ar abatido, mas a voz firme demais para quem perdera a esposa há poucas horas. «Monsieur Poirot, minha mãe disse que o senhor continua interrogando a todos. Não é hora de deixá-la descansar?» Poirot ergueu uma sobrancelha. «Descansar, monsieur? Quando a justiça dorme, os culpados despertam.» Estendeu um dos papéis. «Reconhece esta assinatura?» Victor olhou rapidamente, hesitando. É da minha mãe. Ela administra as finanças desde a morte do meu pai. E nunca questionou os valores, as transações incomuns, os depósitos em contas estrangeiras?» Victor desviou o olhar. «Não, monsieur. Acreditei que fosse apenas reorganização dos bens. O negócio enfrentava dificuldades. Ela sempre disse que fazia o necessário para manter a honra da família.» Poirot sorriu de leve, um gesto sem alegria. «Ah, mon ami, a honra é muitas vezes a capa mais elegante para o crime.» Victor passou a mão pelos cabelos. Isabela também suspeitava disso. Disse que havia documentos que provavam desvios, mas me implorou que não dissesse nada à minha mãe. Acreditava que poderia resolver de forma discreta. Eu deveria tê-la ouvido. «Sim», respondeu Poirot suavemente. «Mas o amor cega e a lealdade, quando mal direcionada, se torna cumplicidade.» Depois que Victor saiu, Poirot ficou em silêncio por longos minutos. O som do relógio na parede era o único ruído. A lealdade da família Dane era uma armadura polida, bela por fora, enferrujada por dentro.
A busca por status havia substituído qualquer noção real de moralidade. À tarde, ele solicitou a presença de Margaret Dane. A mulher apareceu impecável como sempre, usando o mesmo colar de pérolas, como se o luto não lhe coubesse. O senhor parece determinado a transformar minha família num espetáculo, disse ela friamente. Não, madame, respondeu Poirot com aquele tom cortês que precedia suas deduções mais severas. Apenas quero compreender a verdade. E a verdade, creio, está intimamente ligada ao dinheiro que desapareceu. Os olhos de Margaret se estreitaram. O senhor me acusa de roubo? De nada, madame. Mas os fatos... Ah, eles têm uma maneira curiosa de se acumular. Isabela sabia de algo. Ela o confrontou, não foi? Ela manteve o silêncio por alguns segundos e depois respondeu. Ela insinuou coisas. Disse que as contas precisavam ser revisadas, que havia erros. Eu lhe disse para não se meter em assuntos que não compreendia. Ela era jovem, idealista. E idealistas, Monsieur Poirot, acabam destruindo o que não conseguem consertar. Poirot apoiou as mãos sobre a mesa. Ou são destruídos por aqueles que temem a verdade. Margaret se levantou bruscamente. A senhorita Harland era uma sonhadora. Queria se casar com meu filho e, ao mesmo tempo, jogar o nome da família na lama. Se alguém se aproveitou de sua ingenuidade, não fui eu. Agora, se me permite... Ela virou-se para sair, mas Poirot falou sem se mover. A senhora diz que protegeu a família. Mas diga-me, madame, quem protegeu Isabela? A pergunta ficou suspensa no ar. Margaret não respondeu. Saiu sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, Poirot respirou fundo. Há sempre um preço na lealdade, murmurou. E aqui o pagamento foi feito em sangue. À noite, Poirot examinou novamente os documentos. As transferências passavam por empresas fantasmas. Uma delas, ligada a um nome que lhe chamou a atenção. Ravenscroft Holdings. Era uma fachada, uma companhia de fachada registrada meses antes do noivado. Tudo indicava que parte da fortuna desviada havia sido lavada através desse nome. Ele sorriu com o canto da boca. Interessante. O crime tem mais de um rosto, Hastings. Às vezes é a mãe que é coberta, outras, o filho que finge não ver. Na manhã seguinte, Poirot convocou uma reunião com todos os principais envolvidos. A atmosfera no salão era densa. Margaret, Victor e alguns dos administradores da propriedade estavam presentes. Mesdames et messieurs, começou Poirot, a senhorita Isabella Harland não foi morta por acidente. Ela foi silenciada. Descobriu que a empresa da família Dane vinha sendo usada para encobrir fraudes há anos. Tentou resolver o caso sozinha e pagou com a vida. Victor olhou para o chão. Margaret permaneceu imóvel. Poirot continuou. As transações mostram que alguém transferia valores regularmente para contas ligadas a consultorias falsas. Isabella rastreou uma delas e percebeu que o dinheiro terminava aqui, em Ravenscroft Hall. Margaret interrompeu irritada. — O senhor não tem provas? Poirot levantou a mão. — Au contraire, madame. Tenho. A assinatura da senhora aparece em cada documento, mas não creio que tenha agido sozinha. Alguém mais tinha acesso a esses papéis. Victor ergueu o rosto perplexo. Quer dizer que minha mãe... Poirot o interrompeu gentilmente. Não, monsieur. Digo apenas que o crime é raramente um ato isolado. Às vezes é uma herança. E aqui, a herança é a corrupção. O silêncio caiu como uma cortina. A chuva recomeçava a bater nas janelas. Poirot andou devagar pelo salão,
as mãos cruzadas nas costas. A senhorita Isabela tentou libertar esta família de uma sombra. Casou-se acreditando que poderia fazê-lo sem destruir todos. Mas a verdade, mes amis, não aceita acordos. E os que se alimentam de mentiras descobrem, cedo ou tarde, que o veneno é sempre servido à própria mesa. Margaret levantou-se, altiva, mas o tremor em suas mãos não passou despercebido. O senhor não entende. Tudo o que fiz foi para preservar o nome do meu marido, a segurança do meu filho. Poirot a fitou longamente. E o nome, madame, vale mais do que uma vida? Ela hesitou por um instante, depois desviou o olhar. Quando se perde o nome, perde-se tudo. Poirot assentiu lentamente. Então foi isso que matou Isabela, não o cianeto, não a taça. Foi o orgulho de uma família que confundiu reputação com virtude, e a lealdade, quando cega, é apenas outra forma de traição. Ninguém respondeu. As chamas da lareira refletiam nas paredes douradas, e por um momento parecia que a casa inteira respirava culpa. A investigação ainda não estava completa, mas a verdade começava a emergir. Uma verdade feita de nomes, contas e vínculos que não se desatavam nem com a morte. Poirot recolheu os papéis, colocou-os em sua pasta e disse com firmeza: a mentira sustentou esta casa por anos. Agora, ela mesma começa a ruir. E o que resta sob as ruínas será o que sempre resta quando a corrupção se disfarça de lealdade: o vazio. O terceiro dia em Ravenscroft Hall amanheceu cinzento, como se o céu refletisse o peso que pairava sobre a casa. O caso, que começara como uma tragédia doméstica, agora revelava as teias de uma estrutura muito mais ampla, um jogo de influência, medo e domínio em que cada personagem era movido como uma peça no tabuleiro de alguém mais poderoso. Hercule Poirot, com seu habitual rigor, já não investigava apenas um assassinato, mas o sistema de manipulação que o havia tornado possível. A casa, que antes ostentava luxo e tradição, agora parecia o retrato da decadência. Tapeçarias pesadas abafando a luz, retratos de ancestrais observando em silêncio e corredores que ecoavam sussurros. O poder dos Dane e o nome que tanto defendiam não vinha apenas de dinheiro, mas da capacidade de controlar quem se aproximava demais da verdade. Poirot iniciou o dia revisando as declarações dos criados. Nenhum tinha visto algo anormal na noite anterior ao casamento. Nenhum, exceto uma jovem copeira chamada Elsie, que trabalhara nos preparativos do banquete. Tremendo, ela contou que vira Margaret Dane discutir com o maître pouco antes de o jantar ser servido. As palavras exatas ela não ouvira, mas a expressão da matriarca era de raiva, e o garçom deixara o salão pálido como um lençol. Poirot agradeceu à moça e, com olhar distante, murmurou: o poder, Hastings, nunca se mostra gritando. Ele age em silêncio e faz os outros se ajoelharem por hábito. Em seguida, chamou o maître para conversar. O homem, de uniforme impecável e voz trêmula, confirmou a tensão. A senhora Dane estava furiosa. Disse que a apresentação do banquete deveria ser alterada. Queria que o primeiro brinde fosse feito antes do jantar. Disse que era um simbolismo necessário. Poirot inclinou-se. E o senhor atendeu à ordem? Sim, monsieur. Eu não podia recusar. Ela é a dona da casa. O detetive anotou em seu caderno, pensativo. Interessante, quando alguém insiste em controlar até a ordem dos brindes, o propósito é raramente estético, é psicológico. Durante o almoço, Poirot observou discretamente a dinâmica entre os presentes. Victor permanecia abatido,
como um homem encurralado entre a culpa e a obediência. Margaret, por outro lado, mantinha o semblante intacto, distribuindo instruções, consolando criados e ditando o ritmo do luto como se fosse um ensaio social. Havia nela a frieza de quem confunde autoridade com virtude. Mas o que mais intrigava Poirot não era a matriarca, e sim a sombra que se estendia além dela. Em uma das conversas anteriores, o mordomo havia mencionado um visitante frequente de Margaret, um homem de aparência militar, educado, mas reservado, Almirante Warwick, pai de Isabela. O homem chegara à propriedade na manhã do casamento e desaparecera logo após a cerimônia, antes mesmo da morte da filha. Curioso, murmurou Poirot. Um pai ausente no momento da tragédia. Um homem acostumado ao comando. E alguém que sabia que sua filha estava prestes a desmascarar uma fraude que envolvia tanto os Dane quanto sua própria reputação. Poirot pediu ao inspetor Garrow que localizasse Warwick e o trouxesse para um depoimento. Quando o homem chegou, a chuva havia cessado, mas o ar permanecia pesado. O almirante entrou com postura rígida, o olhar frio, e cumprimentou Poirot com um aceno mínimo. — Monsieur Poirot, compreendo que o senhor tem perguntas. Espero que sejam breves. — Oh, certamente, mon capitaine, respondeu Poirot, sempre educado. — Diga-me, por que partiu tão apressadamente no dia do casamento? Não havia motivo para ficar. Eu não aprovava aquela união. Por razões pessoais ou financeiras? O almirante estreitou os olhos. A senhorita Harland, minha filha, era impulsiva. Não compreendia as obrigações de um nome. Casar-se com os Dane era um erro, mas ela insistiu. Poirot pousou as mãos sobre a mesa. E tentou impedi-la. Tentei aconselhá-la. Ela não quis ouvir. E quando percebeu que ela descobrira a ligação entre suas empresas e as fraudes dos Dane, Warwick recuou um pouco, mas manteve a voz firme. O que quer dizer com isso? Poirot abriu uma pasta e mostrou um documento. Uma transação assinada por uma das companhias do almirante, transferindo fundos diretamente para Ravenscroft Holdings, a mesma empresa usada pela família Dane. O rosto do homem endureceu. Isso é confidencial. Negócios antigos. Negócios que matam, monsieur. O silêncio que se seguiu foi denso. Warwick respirou fundo. Eu não a matei. Não, disse Poirot calmamente. Mas alguém o fez para proteger o senhor. O almirante levantou-se, irado. O senhor está insinuando demais. Poirot permaneceu sentado, impassível. Eu apenas observo, mon capitaine. E o que observo é simples. O poder, quando ameaçado, não reage com diálogo. Reage com destruição. Quando Warwick deixou a sala, Poirot se levantou lentamente. Ele mente, disse em voz baixa. Mas não com medo da prisão, com medo de perder o controle. Naquela noite, Poirot reuniu-se novamente com Victor. O jovem estava desfeito. Não entendo mais nada, Monsieur Poirot. Minha mãe, o almirante, minha esposa, todos pareciam viver em mundos que eu nunca vi. Poirot respondeu com calma. Ah, monsieur, você viu, mas escolheu não enxergar. O poder raramente grita. Ele sussurra, ele convence. Ele faz parecer que a obediência é uma virtude. Então, abriu um envelope e o entregou a Victor. Dentro, uma carta datada de 2 semanas antes do casamento. Era de Isabela. Victor, se eu falhar em provar o que descobri, saiba que tentei. O que estamos prestes a fazer não é união, é pacto. E pactos feitos para esconder a verdade
acabam em ruína. Amo você, mas não posso amar o silêncio. O rapaz levou as mãos ao rosto. Poirot continuou. Ela sabia que estava sendo usada. Acreditava que o casamento seria a isca perfeita para trazer à luz o que estava oculto. E ela tinha razão. Veja, agora todos os rostos estão expostos. No dia seguinte, a confirmação veio de um relatório enviado de Londres. Ravenscroft Holdings fora registrada por um intermediário ligado tanto ao almirante Warwick quanto à família Dane. A rede de manipulação financeira era compartilhada e o casamento, uma tentativa de unir os interesses das duas casas, mascarando o escândalo que ambos temiam. Poirot reuniu todos no salão principal, onde a cerimônia havia ocorrido. As flores já murchas e o cheiro de cera queimada davam ao lugar um aspecto quase fúnebre. Senhoras e senhores, começou ele, agora sabemos o que uniu estas famílias. Não foi amor, foi o medo. A união que deveria representar esperança era, na verdade, um tratado de silêncio. E a senhorita Isabella Harland tentou romper esse pacto. Ele caminhou até o centro do salão. Mas quem exatamente executou o ato? Quem colocou o veneno na taça? Os olhares se cruzaram. Margaret manteve o queixo erguido. Warwick evitava o contato visual. Poirot prosseguiu. O poder não suja as mãos, meus amigos. Ele apenas ordena. E aqui, alguém deu a ordem. Alguém cuja influência é tão antiga quanto o orgulho desta casa. Deu uma pausa, encarando cada rosto. O manipulador não é quem fala mais alto, mas quem faz os outros acreditarem que agem por vontade própria. A frase ecoou. Margaret apertou o colar de pérolas. Warwick cruzou os braços. Victor olhou para o chão. Todos estavam presos na teia que haviam tecido, e Poirot, com sua voz serena, cortava cada fio. A senhorita Isabella não foi vítima de um ato isolado. Foi o resultado inevitável de um sistema em que o poder se confunde com direito divino e a verdade é tratada como inconveniência. O veneno estava no copo, sim. Mas o verdadeiro envenenamento começou quando cada um de vocês decidiu calar. Ele se virou para sair e a chuva voltou a cair sobre Ravenscroft Hall, lavando lentamente as máscaras de um império construído sobre manipulação e mentira. O quarto dia amanheceu com uma névoa espessa que envolvia Ravenscroft Hall como um véu de penitência. O silêncio já não era de luto, mas de expectativa. Todos sabiam que a paciência de Poirot estava chegando ao fim, e quando o belga declarava que um caso estava quase resolvido, significava que o fio final do mistério já estava entre seus dedos. O que restava agora não era apenas descobrir quem colocara o veneno, mas por quê. E o porquê sempre revelava a natureza moral do crime. Poirot começou a manhã na biblioteca, onde as janelas em arco deixavam entrar a luz cinzenta do inverno. Sobre a mesa estavam dispostos os relatórios, cartas e amostras recolhidas. Havia um mapa de conexões rabiscado a lápis, unindo nomes e motivos. Ao centro, 2 círculos se cruzavam: lealdade e verdade. No ponto em que se tocavam, Poirot escrevera uma única palavra: justiça. Ele observava esse diagrama quando Victor entrou, hesitante, trazendo um semblante cansado. Monsieur Poirot, não consigo dormir. Sinto que minha casa se tornou um tribunal. Todos me olham como se eu fosse culpado de algo. Poirot ergueu o olhar sereno. E talvez seja, monsieur, não do assassinato, mas do silêncio. O silêncio é, muitas vezes, o cúmplice mais fiel do crime. Victor sentou-se, cabisbaixo. Eu não sabia o que minha mãe fazia.
Só queria preservar o nome do meu pai. Ah, respondeu Poirot suavemente. O nome, sempre o nome. Mas o nome, monsieur, é apenas o eco das ações. Quando as ações apodrecem, o eco se torna ruído. O rapaz olhou para o chão, derrotado. Poirot levantou-se e caminhou até a janela. O senhor entende agora o que significa justiça? Não é vingança, nem reputação. É equilíbrio. E o que esta casa precisa é de equilíbrio. Nesse momento, o mordomo entrou com uma correspondência. Era um telegrama vindo de Londres. Poirot o abriu com calma e leu em silêncio. Um leve sorriso curvou-lhe os lábios. Ah, voilá! A verdade chega sempre com pontualidade britânica. O documento confirmava o que ele suspeitava. A conta de onde o veneno fora comprado pertencia a um laboratório discreto, usado anteriormente por um membro do círculo de confiança dos Dane. E quem assinara a retirada era o nome de Margaret Dane. Poirot fechou o envelope e pediu que chamassem a matriarca. Ela entrou minutos depois, impecável, como sempre. Vestia preto absoluto e o olhar permanecia frio, embora a atenção tremesse em seus dedos. Monsieur Poirot, parece que o senhor decidiu transformar esta casa num tribunal popular. Espero que tenha provas antes de me acusar. Poirot fez um gesto educado, oferecendo-lhe uma cadeira. Provas, madame. Tenho o suficiente para reconstruir cada passo. Mas, mais do que provas, busco compreensão. Por que uma mulher inteligente, refinada e aparentemente virtuosa escolheria o caminho da morte? Margaret não respondeu. Ele continuou. A senhorita Isabela descobriu as fraudes. Quis protegê-la, talvez? Ou quis proteger seu filho, sua família, seu nome? Ela respirou fundo. Eu queria proteger todos. Ela iria destruir tudo. A herança, o legado, o trabalho de gerações. Meu marido não era um santo, Monsieur Poirot. Quando morreu, deixou dívidas, dívidas que poderiam ter acabado conosco. Eu apenas mantive o que já estava feito. Mas ela queria abrir tudo, revelar tudo. E por quê? Por moralidade, por idealismo. Jovens acreditam que a verdade redime. Na vida real, ela destrói. Poirot inclinou levemente a cabeça. E assim decidiu que a morte seria uma solução. Ela o encarou com firmeza, sem negar nem confirmar. Foi um erro, mas o mundo pertence aos que sobrevivem. Poirot suspirou. Ah, madame, o mundo pertence aos que dormem em paz, e a senhora jamais dormirá novamente. Nesse momento, a porta se abriu abruptamente. O almirante Warwick entrou, o rosto pálido, o olhar em chamas. Mentira! A culpa não é só dela! Poirot não pareceu surpreso. Ah, Monsieur Warwick, como eu esperava sua entrada teatral. Diga-me, vai dividir conosco sua parte da verdade? O homem tremia. Ela não agiu sozinha. Isabela me procurou, mostrou os documentos, implorou para que eu rompesse o acordo com os Dane. Mas eu não podia. Se o escândalo viesse à tona, o ministério me arruinaria. Havia contratos, investimentos e toda a minha carreira dependia disso. Eu tentei fazê-la desistir. Quando ela se recusou, pedi a Margaret que a convencesse. Margaret levantou-se num salto. Convencer, sim, não matar. Eu queria assustá-la apenas. Quis dar-lhe uma lição, fazê-la recuar. Mas o veneno... Alguém aumentou a dose. Poirot se aproximou lentamente dos dois. Então temos o triângulo completo, o poder que ordena, o medo que executa e a inocência que morre. E todos acreditam que agiram por necessidade. O silêncio tomou o ambiente. Margaret e Warwick
Não conseguiam se encarar. Victor, que ouvira tudo da porta, entrou cambaleante. — Meu Deus! Minha mãe! O senhor! Vocês a mataram? Poirot ergueu a mão. — Não, monsieur. O que a matou foi o pacto de silêncio que vocês assinaram. A senhora Dane foi o braço, o almirante foi o motivo, mas o veneno real estava aqui. Tocou o peito sobre o coração. A corrupção moral é sempre o assassino mais antigo. Victor caiu na poltrona, os olhos marejados. Margaret tremia e Warwick olhava fixamente para o chão, vencido. Poirot caminhou até a janela e disse em tom sereno: A justiça, senhores, não é apenas punir, é restaurar a ordem que o orgulho corrompeu. Isabela tentou isso, e por isso morreu. Mas a justiça dela ainda pode viver se a verdade for dita. O almirante, derrotado, murmurou: O senhor vai nos entregar? Eu não sou juiz, monsieur, respondeu Poirot. Mas a verdade será entregue, talvez às autoridades, talvez à história. E, em ambos os casos, a sentença será a mesma. Vergonha. Margaret cobriu o rosto, chorando pela primeira vez. Não queria isso. Queria apenas salvar meu filho. Poirot respondeu sem dureza. E, ao tentar salvá-lo, o condenou à desgraça. O amor, quando manipulado, se torna veneno, o mesmo veneno que matou Isabela. Houve um longo silêncio. O som distante da chuva voltava a cair sobre os vitrais. Poirot então se aproximou de Victor, pousando a mão em seu ombro. Agora, monsieur, resta a escolha mais difícil: esconder-se como eles fizeram ou falar. A justiça começa quando alguém decide quebrar o ciclo. Victor, com a voz trêmula, respondeu: Direi tudo, que a verdade leve o nome que o dinheiro tentou comprar. Poirot assentiu. Très bien, que assim seja. Horas depois, quando as autoridades chegaram, Poirot entregou os documentos, as cartas e o depoimento do próprio Victor. Não havia necessidade de dramatismo. As provas falavam por si. O escândalo atingiria Londres em poucos dias, e os nomes outrora venerados seriam sinônimo de desonra. Mas, naquela noite, sozinho no salão silencioso, Poirot refletiu diante do copo de cristal que permanecia intacto sobre a mesa. A justiça, mon ami, disse a mim, não é uma espada, é um espelho, e quem ousa olhar para dentro dele precisa aceitar o que vê. O fogo na lareira estalou, lançando sombras dançantes sobre as paredes. O caso estava encerrado, mas a lição permanecia. A verdade pode ferir, mas a mentira sempre mata primeiro. E assim, o nome Ravenscroft Hall passou à história não como símbolo de nobreza, mas como o palco onde a justiça moral renasceu, mesmo que à custa de sangue e arrependimento. As horas seguintes à confissão de Margaret Dane e do almirante Warwick foram marcadas por uma calma sombria. A mansão, que antes parecia um palco de poder, agora se tornara um espaço de expiação. Criados se moviam como sombras, e o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento contra as janelas. Mas, enquanto os homens se recolhiam ao peso da vergonha, foram as mulheres, vivas e mortas, que emergiram como o verdadeiro eixo moral daquele drama. Poirot, sentado na sala de leitura, observava o retrato de Isabela pendurado acima da lareira. A pintura, feita meses antes do casamento, mostrava-a sorridente, com o olhar voltado para um horizonte imaginário. A delicadeza da expressão contrastava com o destino trágico que a esperara. Ela sabia, murmurou o detetive. Sabia que a verdade tem dentes, mas escolheu enfrentá-los mesmo assim. Para Poirot, a figura de Isabela era mais do que uma vítima. Era o símbolo de algo que nem o dinheiro, nem o medo
conseguiam subverter a coragem moral. Num ambiente onde todos mentiam para preservar status e aparência, ela escolhera a honestidade, mesmo sabendo que poderia pagar o preço mais alto. Ao longo da manhã, Poirot chamou Charlotte, a jovem criada que servira Isabela durante os preparativos do casamento. Era uma moça simples, de voz tímida, mas olhar firme. Mademoiselle Charlotte, começou Poirot. Você conhecia bem a senhorita Harland, n'est-ce pas? Sim, monsieur. Ela era gentil comigo, diferente dos outros. Falava comigo como se eu fosse gente. Poirot sorriu com leveza. Ah, mon enfant, tratar alguém como ser humano é o maior ato de coragem em casas como esta. Charlotte hesitou antes de prosseguir. Eu ouvi algo na noite antes do casamento. Isabela falava com alguém no jardim. Disse que não podia continuar mentindo. Que se fosse preciso, diria tudo, mesmo que isso destruísse as famílias. E ouviu quem estava com ela? Não vi o rosto, monsieur, mas era um homem e parecia com medo. Poirot fez uma anotação rápida. O medo, mademoiselle, é sempre o som mais alto antes da verdade. Enquanto conversava com a moça, Poirot refletia sobre a diferença fundamental entre Isabela e aqueles ao seu redor. Ela não era heroína por desejar justiça. Muitos desejam. Era heroína por agir, sabendo que a ação custaria caro. As mulheres, como Isabela, desafiam o pacto do silêncio que sustenta os poderosos. Sua coragem não era de armas, mas de consciência. Mais tarde, Poirot encontrou Margaret Dane novamente, desta vez sem a altivez de outrora. Estava sentada na capela da mansão, o rosto pálido e o olhar perdido nas velas acesas diante do altar. Monsieur Poirot, disse ela sem erguer os olhos, a casa está desmoronando. Todos me odeiam. Talvez seja melhor assim. Poirot se aproximou lentamente. O ódio, madame, é apenas a primeira reação ao espelho. Mas a senhora ainda tem escolha. Ela olhou para ele, exausta. Escolha? O que restou? Dizer a verdade em público. Enfrentar as consequências. Libertar o nome do peso que o oprime. A coragem também em admitir o erro. Margaret sorriu com tristeza. Coragem é coisa de gente jovem, Monsieur Poirot. Eu só sei sobreviver. Poirot respondeu calmamente. Ah, mas sobreviver não é viver, madame. Isabela vive mais agora, na lembrança dos que a compreenderam, do que muitos que respiram nesta casa. As palavras ecoaram na capela. Margaret abaixou a cabeça e, por um instante, pareceu compreender. O poder que exercera por anos, sustentado pelo medo e pelo orgulho, havia se dissolvido diante da simplicidade da verdade. No final da tarde, Poirot encontrou Charlotte novamente, desta vez no jardim onde Isabela fora vista pela última vez. A moça trazia nas mãos uma pequena carta dobrada. Encontrei isto no quarto dela, monsieur. Estava escondida atrás de uma moldura. Poirot abriu o papel com cuidado. A letra era de Isabela. Aqueles que um dia lerem isto, se eu falhar, que saibam que mentiras não sustentam lares, apenas tumbas, que o amor não seja refém do medo, que as mulheres que vierem depois de mim falem, mesmo quando não as escutarem. Poirot permaneceu imóvel por alguns segundos, segurando o papel entre os dedos. Depois, dobrou-o novamente e devolveu a Charlotte. Guarde, mademoiselle. Este é o verdadeiro testamento dela. E talvez o único digno de ser lembrado. Ao cair da noite, Poirot reuniu os poucos que ainda restavam na casa. Victor, Margaret e o almirante Warwick.
O detetive não trazia novas provas, apenas palavras. "Mes amis", começou ele, "o crime que aconteceu aqui não foi apenas um assassinato. Foi o resultado de uma sociedade onde a mulher deve calar para que os homens pareçam fortes. Isabela tentou falar e pagou por isso, mas a voz dela ainda ecoa e será ouvida por aqueles que vierem depois." Warwick desviou o olhar, incapaz de enfrentar a lembrança da filha. Margaret, de olhos marejados, apenas assentiu. Victor, agora mais maduro, olhava para Poirot com uma mistura de dor e admiração. "O senhor acredita que ela nos perdoaria?" perguntou ele. Poirot respondeu: "Perdoar não é esquecer, monsieur. É permitir que o arrependimento gere algo melhor. Se aprenderem com o que destruíram, talvez o perdão venha. Mas ele precisa ser construído, não suplicado." No dia seguinte, Ravenscroft Hall começou a se esvaziar. Os oficiais levaram os documentos e encerraram o cerco. Margaret foi detida, mas com dignidade silenciosa. Warwick afastou-se da vida pública e Victor decidiu vender a propriedade e deixar a Inglaterra. Poirot assistiu à partida da carruagem, o chapéu nas mãos, o olhar fixo nas janelas que refletiam um sol tímido. Charlotte se aproximou, segurando o retrato de Isabela. "O que vai acontecer com tudo isso, monsieur?" Poirot respondeu com suavidade. "Tudo muda, mademoiselle. As casas desmoronam, os nomes desaparecem, mas o que uma mulher justa faz, isso permanece." Ele então virou-se e caminhou lentamente até o portão principal. O vento agitava as folhas e o som distante de sinos parecia anunciar o fim de um ciclo. Ao deixar Ravenscroft Hall, Poirot comentou comigo: "Sabe, Hastings, dizem que os homens constroem impérios, mas são as mulheres que os sustentam ou os derrubam. Isabella Harland derrubou o dela, não com armas, mas com a coragem de não mentir." E por um instante, mesmo o famoso detetive belga pareceu emocionado. "Quando escrevem histórias sobre justiça, mon ami", acrescentou ele, "raramente lembram das mulheres que a conquistam sem tribunais, sem juízes. Apenas com a força de permanecerem fiéis ao que é certo. E isso, Hastings, é a mais pura forma de coragem." O caso estava encerrado, mas o eco das palavras de Isabela continuaria soando como uma advertência eterna. A verdade pode custar tudo, mas é o único preço que vale pagar.